falar do Cruzeiro, viu uma fase muito difícil. Quero mostrar aqui pra vocês o que falta pro Cruzeiro fechar o ano no azul. No total, o Cruzeiro precisaria de 40 milhões aproximadamente para terminar o ano sem nada a dever. Tem os salários atrasados, que a gente já mostrou aqui no Globo Esporte, uma dívida de 14 milhões de reais com a FIFA, é isso que impede o Cruzeiro de contratar jogadores, e além dos salários atrasados, 9 milhões, as folhas até dezembro, mais o 13º de 2021, que daria um total de 20 milhões. Isso, 40 milhões. Vamos ver quais seriam as soluções que o Cruzeiro está buscando? O Cruzeiro está tentando 9 milhões com investidores e empresários para pagar esses salários atrasados. Uma possível venda de um jogador, o Thiago é um jogador que a diretoria aposta muito no atacante, poderia render mais 9 milhões. E a venda da sede administrativa do Barro Preto, que está avaliada em 49 milhões mais ou menos, mas apenas 21 milhões poderiam ser usados, porque o resto está comprometido com uma dívida que o Cruzeiro tem com o governo brasileiro. Situação muito difícil, mas o Cruzeiro tem que continuar, né, Henrique? Muito difícil, e para continuar tem que passar pelo Avaí, tentar vencer os jogos que faltam no campeonato. Voltou a treinar, pelo menos, no último domingo, né? E tem tempo para se preparar até para sexta. Lógico que atrapalhou desviar o foco, olhar para a questão da greve. Na última semana não teve treino. É uma pena também ter ficado 10 dias sem jogar, vindo com o time embalado, mas é tentar ignorar essas questões das contas para voltar dentro de campo a ter uma boa atuação. Jogou bem contra o Coritiba e contra o Botafogo, que seja assim também na sexta. Tem que seguir, né, Henrique? Muito obrigado. Seu destaque inicial. Boa tarde, Arthur Moraes. Boa tarde, Dimara Oliveira. Alô, Nação Azul. O Cruzeiro em campo somente na sexta-feira. O jogo às 9:30 da noite no estádio da Ressacada. O Cruzeiro vai pegar o Avaí do Guga. Vocês se lembram do Guga, né? Não é o Guga jogador. Aliás, era o Guga atleta, mas num outro esporte completamente diferente. O homem é rei lá em Floripa, né, Di? Tá lembrado dele, né? Grande Guga. Claro, grande Guga, claro. Grande tenista. Bom, mas o assunto é Cruzeiro e a expectativa continua sendo, naturalmente, essa situação das finanças, dos salários. O Pedro Lourenço confirmou, o empresário Pedro Lourenço confirmou a reportagem, né, do Super FC ao repórter Tiago Fernandes, matéria que foi para o nosso portal tempo.com.br, que ele estava confiante de que a situação seria em parte resolvida nesta quarta-feira. Por que a gente fala em parte? É que o próprio presidente, em visita à Rádio Super, ao nosso portal, no início da semana, ele confirmou que não vai se pagar a totalidade, embora o Cruzeiro busque recursos para isso, mas parte desses salários a funcionários, enfim, a todos os departamentos, né, de futebol, envolvendo aí futebol feminino, base e o profissional. Acho até, Dimara Oliveira e companheiros que comandam hoje o programa, que chegando uma grana aí, né, começando a pagar uma parte, já vai ser uma grande injeção de ânimo para sexta-feira, não é isso? Ah, com certeza, né, Arthur? Para todo mundo, até porque você fica olhando os outros funcionários e a gente sabe que os administrativos também vão entrar nessa história do pagamento, os administrativos da toca, né? Os do futebol, né? Isso é uma pena porque o restante também trabalha administrativo. Talvez aí seja a minha interrogação. Tomara que eles cheguem a um acordo, porque a gente está sentindo a importância que o Vanderlei também tem nisso, e a gente sabe como o Vanderlei preza pelos funcionários também. Por isso eu acho que essa história pode aí ser ampliada. Vamos torcer para isso. Aliás, os jogadores têm falado na importância do Vanderlei Luxemburgo neste momento de muita turbulência no clube, né? Com o convencimento dele em procurar passar segurança aos seus comandados, para que todos enfrentem esta situação. O Luxemburgo, de maneira alguma, ele criticou o comportamento dos jogadores quando fizeram o movimento da greve. Havia até, sim, interferido, pedindo que isso não ocorresse antes. Esperou aquela pausa, né? 10 dias até o próximo compromisso. Aí o pessoal pôde enfrentar o Botafogo. Então, papel importante e fundamental teve o Vanderlei Luxemburgo.
Faltando 20 minutos para as 2:00 estamos de volta com o Super FC desta quarta-feira e agora mais detalhes sobre o Cruzeiro. Diga lá, Arthur Moraes, preparação que segue, você já trouxe pra gente alguns detalhes sobre os bastidores, mas em campo o time também tá trabalhando, né, Arthur? Exatamente. Mais uma pergunta pro companheiro Pedro Abílio. Diga-me. Você gosta do Tutu? Tutu? Gosto do Tutu. Gosta? Pois Gosto. é. Então parece que ele vai sair, viu? Parece que ele vai sair. Olha só, você achou que era eu, né? Só porque a Dimara me chama de Tutu. Tá bom. Vamos lá. E também o Cadu Dodé. O Thiago Fernandes, grande Thiago Fernandes, matéria que já está no portal otempo.com.br. O Cruzeiro apresentou garantias financeiras aos empresários que foram procurados para emprestar dinheiro para pagamento de salários atrasados no departamento de futebol. E aí a matéria diz: um grupo com 4 investidores, que inclui Pedro Lourenço, Regis Campos e outros 2 nomes que são mantidos em sigilo, já deu sinal positivo para quitar o valor até sexta-feira, dia 20, conforme a apuração do Super.FC, né? Do Super FC. Vamos lá. Tem mais aqui. O presidente Sérgio Santos Rodrigues diz que a pendência salarial total no clube é de 9 milhões, mas o grupo está disposto a desembolsar cerca de 4 milhões. Desta forma, funcionários da área social e da sede administrativa ficarão sem receber até a cúpula encontrar uma nova solução. Ainda não foi encontrada uma forma de viabilizar o pagamento dos demais funcionários. E aí, Dimara? E aí, Pedro Abílio? Nem todo mundo vai receber. 4 milhões vai resolver em parte, né? E até aquela história que a gente falou aqui, quando da presença do próprio presidente aqui na Super, que ele disse que não tem essa questão de 6 meses. Na verdade, é o seguinte: o clube paga 2, o clube deve 2, paga 1, aí deve 2, paga 1, aí deve 2, paga 1, dá 6 meses. Então tem muita gente que está com muito mais tempo, né? Esse dinheiro não vai dar para resolver toda essa situação. E a maior preocupação que fica sempre, né, Arthur? Além da questão de salários, não dá para resolver a questão da FIFA. Então você está terminando uma temporada com o Cruzeiro que não pôde investir nessas questões de novos nomes, novos jogadores, não sabe como que vai ficar pro ano que vem, tem contrato para ser renovado, o próprio presidente falou que já, né, iniciou aí conversas com o goleiro Fábio. Então a preocupação é muito maior. Isso é um imediatismo que sempre acontece. Aconteceu isso quando o Vanderlei chegou, né? Salvou ali a pátria, pagou uns salários e tal. Mas a gente sabe que isso não é uma coisa que dá para prometer. O próprio presidente foi muito franco e falou: olha, eu não vou conseguir fazer isso até dezembro. E aí a gente vai ter que saber do aspecto psicológico. O Arthur ontem, inclusive, levantou muito bem no Super FC Debate esse aspecto sobre o quão isso vai pesar na cabeça dos jogadores, porque o momento é diferente para cada um deles, como você citou. Então cada um tende a reagir de acordo com ali a questão financeira de forma distinta, e isso é o que vai fazer com que o coletivo volte ou não para uma greve, o coletivo volte ou não a paralisar para exigir os seus direitos mínimos, básicos. É bom sempre a gente reiterar aqui. E que todo mundo é favorável, né, Arthur? Aqui, isso não existe. Ninguém aceita um trabalhador normal, seja ele jogador de futebol, seja o que for, qual a função dele, ele tem que receber. Bom, a diretoria liderada por Sérgio Santos Rodrigues apresentou então garantias financeiras ao grupo a fim de acertar essa dívida e evitar possível inadimplência no futuro. O pagamento aos parceiros deve ser feito somente a partir de 2022, quando o clube se transformará em empresa por meio de sociedade anônima do futebol. É isso aí. Registro aqui junto ao zagueiro Eduardo Brock. O Brock diz que os jogadores têm convivido o tempo todo com as notícias ruins que chegam da parte financeira do clube, mas que estão firmes em jogar futebol e serem profissionais, não é isso, Brock? Eu acredito que notícias negativas durante todo o ano tivemos, né, em relação financeira pelo clube, mas a gente está lidando como a gente vem lidando desde o início, que é independente disso,
fazendo bons jogos, se dedicando ao máximo, se entregando ao máximo. Tenho certeza que a direção vai de alguma forma conseguir fazer com que a situação melhore, mas a gente de maneira alguma deixa que isso influencie no jogo. Até então, por isso que a gente já treina muito focado pro jogo contra o Avaí, que vai ser um jogo dificílimo, e desde já a gente já tá 100% focado nisso e deixamos esses problemas externos com a direção e com a parte externa. O Eduardo Brock fala também da importância de Luxemburgo neste momento de incertezas no clube. Desde o dia que ele chegou aqui, ele é um cara com um peso enorme, com uma importância enorme. Ele é uma pessoa que até o dia de hoje nos ajudou assim, demais em todos os aspectos, não só dentro de campo, mas na parte externa também. Ele é um cara que consegue cuidar bastante nos blindar bastante sobre essa parte externa. Então ele é, claro, um cara de muito valor aqui dentro. O Luxemburgo, a pessoa, o nome Luxemburgo também é um nome gigante, um nome pesado, e isso nos ajuda bastante nesses momentos. Então eu tenho certeza que a importância dele aqui para todos, né? Não só jogador, mas para o clube todo, para o Cruzeiro em geral, é gigante. Ter um Luxemburgo no comando da equipe, ter um Luxemburgo dentro deste clube, isso é de suma importância e é um ponto muito positivo para o Cruzeiro nessa caminhada aí. Bacana. Eduardo Brock é da confiança do Vanderlei Luxemburgo, tem contrato até o final do Campeonato Mineiro de 2022. E aí tem muita coisa para ser negociada. Para fechar, treinamento esta tarde. Luxemburgo precisa escolher o substituto do Adriano, do Giovanni Piccolombo, se vai dar vez aí ao Marco Antônio, se volta o Marcelo Moreno, se mantém aquele trio lá com o Bruno José, né? O Vitor Leque e o Thiago, que continua em alta. Sei não, hein? O Moreno não tá assim tão garantido não. Vou deixar aí a bola para vocês fecharem aí a avaliação de vocês daquilo que poderá fazer o Vanderlei Luxemburgo, mas ele terá ainda mais um treinamento amanhã pela manhã, porque à tarde a delegação seguirá para Florianópolis. Tá certo, pessoal? Certíssimo, eu tava falando exatamente disso. Quanto trabalho pro Vanderlei Luxemburgo, né? A pessoa vai ter que pensar muito, né? Enfim. Valeu, Arthur Moraes. Valeu. Substituto pra ele já tem, né? Pra ele quem? Pro Luxemburgo, né? Esse tá definido. Copertino na beira do gramado. Sim, claro.